As ansiedades estão por toda parte em nossa vida, quase todo o tempo. Preocupações pequenas e as grandes, as razoáveis e as excessivas, existem de todos os tipos. Por exemplo, seu desempenho no trabalho, o comportamento do seu filho na escola, a saúde dos seus pais por causa da pandemia. A notícia é que a maioria das nossas ansiedades geralmente não se cumprem. Se esse é o seu primeiro vídeo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Murilo e você está no Desenhando Sua Vida, o seu canal de desenvolvimento pessoal em vídeo animado. As estratégias de terapia metacognitiva podem auxiliar a dominar a ansiedade que é causada por preocupações excessivas. Cientistas dos Estados Unidos realizaram um estudo sobre as ansiedades mais recorrentes de um grupo de pacientes e, com o passar do tempo, verificou-se que elas eram reais. Como assim? 91% de suas noites sem dormir foram por motivos que nunca se materializaram. Eles sofreram em vão. Para usufruir uma boa saúde mental, a primeira coisa é não confiar excessivamente em nosso cérebro. Se colocarmos em dúvida o que estamos vendo ou sentindo, teremos mais condições de obter bem-estar, diz Ramos Cejudo, professor de psicologia. Há dados que, antes da pandemia da Covid-19, mais de 280 milhões de pessoas no mundo todo sofriam de algum tipo de ansiedade, com uma taxa entre os países que varia entre 2% e 7% da população. Mas esses dados foram completamente aumentados pela pandemia. As pesquisas mostram que o aumento de ansiedade é 4 vezes maior agora. 15% da população contra 3% antes da pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde. Também a pesquisa destaca que o transtorno de estresse pós-traumático, 16%, e a depressão, também 16%, foram 5 e 3 vezes mais frequente em relação ao normal. Mas aí entra o papel da metacognição, com a dica número 1. O elemento principal da terapia metacognitiva não é focar em um pensamento específico que nos desequilibra, mas a maneira como pensamos. Ramos Cejudo, autor do livro Terapia Cognitiva, disse: nos últimos anos, os psicólogos perceberam que não é tão importante o que as pessoas pensam, mas como elas pensam. Não é tão importante que eu ache que sou desajeitado ou que vou ter um ataque de ansiedade, mas sim um estilo de raciocínio que leva a essa reflexão. Uma metacognição é uma avaliação que fazemos sobre ter esses pensamentos. Ele citou. Veja o seguinte exemplo dado por ele. Posso me preocupar porque tenho uma prova. É uma cognição simples. Mas posso acabar me preocupando que sempre fico assim com qualquer prova. E que, se eu continuar me preocupando desse jeito, vou acabar ficando doente. Tudo isso são metacognições. E qual é o problema em ter essas metacognições? O problema é que geralmente esse conteúdo desencadeia a resposta de ansiedade e a percepção de falta de controle a longo prazo. Até mesmo os transtornos de ansiedade, como pânico, transtorno obsessivo, fobia e etc., têm sido tratados com grande sucesso. Cerca de 70 a 80% com terapia cognitiva comportamental. Mas com um transtorno de ansiedade generalizada, aquele que a pessoa se preocupa demais com problemas comuns, como saúde, dinheiro, trabalho e família, quase sempre por pelo menos 6 meses, conforme definido pela Labor National Medicine dos Estados Unidos, essa eficácia cai até 50% e há um problema de recaídas. A terapia metacognitiva aumenta a eficácia para cerca de 80% e alcança isso com poucas sessões, de 8 a 12. A terapia metacognitiva mostra ao paciente que a preocupação é controlável e não perigosa. Agora vamos para sugestões para gerenciar pensamentos e ansiedade.
com a dica número 2. É agradável libertar a cabeça de pensamentos chatos. É agradável libertar a cabeça de chatos pensamentos. Mas o primeiro conselho que os médicos dão pode parecer contra-intuitivo. Não tente suprimi-los. Tentar não pensar em algo mantém isso na mente. É como tentar não pensar em um elefante rosa, explica Ramos Cejudo. E a supressão emocional também não é uma boa ideia. Expressar nossas ideias geralmente ajuda, alivia, mas algumas pessoas têm tanto medo desses pensamentos que os calam e, portanto, pioram tudo. O pensamento é mais discreto, explica Jesus Matos. O segredo não é tentar parar os pensamentos, mas observá-los e deixá-los em paz até que se vão. A psicóloga P. Collinson, da Universidade de Manchester, em seu livro Viva Mais, Pense Menos, Como Superar a Depressão e a Tristeza com a Terapia Metacognitiva, oferece algumas ferramentas. É a dica número 3. Para conseguir deixar seus pensamentos desencadeadores em paz, ela busca treinar a mente e fazer você perceber que tem controle dos pensamentos. Ela utiliza o exercício de sons. Este exercício ajuda a descobrir sua capacidade de se concentrar de uma forma seletiva, rapidamente trocar de assunto e dividir sua atenção entre várias coisas. A primeira coisa a fazer é escolher 3 ou mais sons ambientes, como o canto de pássaros, o som da TV ou qualquer outro. Uma dica adicional é que alguns dos sons escolhidos fiquem próximos e mais altos e outros mais afastados. Com o cronômetro do seu celular, concentre sua atenção em um desses sons por uns 10 segundos e depois mude para outro e depois para outro, sucessivamente. Você também pode colocar como um dos sons escolhidos a gravação de uma palavra-chave do pensamento que está desencadeando a ansiedade. Use-o como mais um som. Qual o objetivo desse exercício? O objetivo é familiarizar-se com a mudança na atenção e ganhar experiência para gerenciá-la. Agora, o exercício da janela. Dica número 4. Um segundo exercício que P. Collinson usa em seus pacientes é o exercício da janela. Isso envolve escrever os pensamentos no vidro da janela com uma caneta que dá para apagar. Os pensamentos desagradáveis podem ser, por exemplo, o que há de errado comigo? Estou preocupado que meus colegas não gostem de mim? Por que me sinto tão triste? Esses são os exemplos dados por P. Collinson. E ela continua dizendo: peço a meus pacientes que pensem totalmente em seus pensamentos desagradáveis e percebam o céu azul ou a casa do outro lado da janela e não foque no que está escrito. Depois, o foco é mudado. Então é preciso olhar através dos pensamentos escritos e se concentrar no que se vê por trás do texto, seja nas árvores em frente da casa, nos carros na rua ou nos detalhes do prédio em frente. Você vai agora perceber como os pensamentos desagradáveis se tornam diferentes. Eles ainda estão lá, não desapareceram, mas você pode se concentrar em outras coisas e ver além deles. Você vai entender que pode controlar sua atenção. Então, o elefante rosa desaparece. Mas se isso não mudar e os pensamentos afetarem sua vida com insônia ou depressão, não hesite em procurar um médico. Todos os especialistas concordam com isso. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o nosso próximo vídeo e continue desenhando sua vida.